Gisele, bom dia a todos, gente. Desculpa, eu ainda estou meio me recuperando de uma Covid, então estou meio assim. A Carla acabou de entrar. Se vocês quiserem adiantar, se ela não se opor, a gente pode inverter com a Helena. Inverter com a Helena? Hein, Carla? Eu Tem posso alguma também, coisa a tá? se opor? Então, vamos iniciar aqui, são 10h30, bom dia, sejam todas bem-vindas, é um prazer estar coordenando, né, esse eixo, que é o eixo 4, de informação e conhecimento, como elementos de empoderamento de comunidades marginalizadas. Eu vou estar coordenando, Gisele Rogo, e Juliana Bruno também estaria secretariando, ok? Vamos iniciar, então, com a Ana. É isso, Ana, que você está solicitando? Se a Carla concordar. Eu até não tinha falado com ela, então está no susto. E aí, Carlinha, a gente pode botar a apresentação? É a gente mesmo que vai colocar a apresentação? Sim, vocês que vão colocar a apresentação. Só precisa verificar com a Helena se tudo bem. Uhum. Sim, claro. Seria para ajudar ela, né, no caso. Isso. Eu vou ter que trocar de lugar por causa Bom da... dia, Luciane, tudo bem? Tudo bom? Saudade, Gisele. Oh, também, Lu, que bom te ver. Bom te ver também. Tá onde? Tô no Rio, mas hoje à noite eu chego em Londrina para um evento. Tá na terrinha. Sim. Muito bom. Helena, podemos trocar você, colocando você em segundo momento? Tudo bem, Helena? Mira, ahora mismo Daniel se va a conectar. Mírale, ahí está. Perfeito. Gracias, Giselle. Ótimo. Gracias. Olá. Que bom. Olá. Olá, tudo bem? Tudo bem, Daniel? Então, tudo bem. Acontece que aqui na Universidade de León estamos com cortes de eletricidade. Não sei se aconteceu também hoje de manhã com Blanca. Então, não estou no computador, estou usando o telefone, o celular. E então vou tentar apresentar como celular. Eu não tinha a apresentação, não sei se seria se teríamos a possibilidade de adiar nossa apresentação para o final, caso voltasse a eletricidade, ou seria possível? Sem problemas, Daniel, pode sim, tá? Inclusive, foi solicitado pela Ana e pela Carla a possibilidade de subirem e vocês irem depois. Então, quem sabe, à medida que vocês não conseguirem, a gente vai deixando vocês para o final. Tudo bem? Tá bom, perfeito. Obrigado. Ajuda? Agradecimento. Que bom. Obrigado. Gisele, bom dia. Eu só preciso ser a segunda a apresentar, como está na programação. Entendi. Tá? Ok. Então, vamos fazer o seguinte, Mariana. A Carla e a Ana aguardam um pouquinho, tá? Porque no nosso segmento aqui, teria, então, a Helena e o Daniel, em seguida, as práticas informacionais, né, que é sua, certo, Mariana? Isso. As práticas informacionais da comunidade discursiva sobre fibromialgia em grupos de discussão e apoio do Facebook. Isso. Correto? Se quiser colocar a Ana primeiro, não tem problema algum, eu só preciso ser seguida. Ok. Tá? Tá joia. Então, vamos lá. Vamos iniciar, Ana? Então, iniciando com a Ana Cristina Brizola, né? A 9ª dimensão da competência crítica em informação na praxis e advocacia coalition e análise de iniciativas brasileiras de gênero. Carla Maria Martelotti Viola, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciências e Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
e a Ana Cristina Brizola, do Centro Universitário Augusto Mota. Vocês terão 15 minutos e, ao final, então, abrimos para as perguntas gerais, tá bom? Professora Gisele. Pode compartilhar. Professora Gisele, a senhora está vendo a Ana? Porque eu não estou vendo a Ana. Sim, a Ana Brizola, sim. Carla, você não está vendo? Aumenta aí a sua tela, por gentileza, que você consegue ampliar. Tá, Ana, tu vai colocar a apresentação? Agora que eu vi ela. Tá sem som. Está conseguindo compartilhar, Ana? Então, eu coloquei aqui compartilhar a tela inteira, mas... Isso, existe uma setinha logo em seguida, viradinha para cima, Sim. que você vai clicar nela. Então, eu já cliquei, só que na hora de eu clicar compartilhar, não está clicando, não sei por quê. Tá. Ele não está aparecendo o fundo do seu PPT, é isso? Não, está aparecendo, só que quando eu falo para compartilhar a tela inteira, não aparece o compartilhar a tela inteira. Não compartilha. O botão não está acessível. Deixa eu tentar, sem ser tela inteira, numa janela. Vai direto numa janela. O meu eu visualizo, Ana, no compartilhar uma janela. Isso. E agora, Ana, por gentileza, você pode colocá-la em modo de apresentação. Uhum. Embaixo, Ana... Aqui. Já achei. É porque eu estou acostumada com o BR Office, né? O LibreOffice. Vamos ver. Foi tela inteira. No final, conseguiu. Perfeito, Ana. Obrigada. Muito Desculpa, bem. gente. Imagina. Perfeito. Podem iniciar. Ok. 15 minutinhos a partir de agora, tá? 10h37. A gente fez esse trabalho, eu e a Carla, que já é minha parceira, né? Há um tempo, a gente já escreveu juntas algumas vezes, falando dessa nona dimensão da competência crítica e informação, que é um dos pontos da minha tese, e juntando isso na praxis, né, com a questão da Advocation Coalition. Advocation Coalition. E, então, esse termo, né, competência crítica e informação, ele é a tradução da expressão Critical Information Literacy, o modo que foi traduzido no Brasil, foi convencionado. Nessa perspectiva da competência crítica e informação, que é uma ideia de incorporar, né, a competência e informação, a teoria crítica e a pedagogia crítica em sua praxis, né, pensando sempre nesse pensamento crítico no sentido de se perceber ser humano no mundo e ser sujeito no mundo histórico, cultural, né? E buscando, então, uma autonomia informacional e essa emancipação social com um compromisso prático de acesso, uso da informação e disseminação crítico, ou seja, entendendo essa informação, esse uso, dentro dessa historicidade, dentro dessa cultura, né, e desses propósitos. E aí, então, esses conceitos da CCI, quando adaptados ao Brasil, né, eles começam de 2015 para cá a serem trabalhados no Brasil, sempre buscando essa epistemologia mais forte em Paulo Freire, que é brasileiro e que é emprestado lá pelos Estados Unidos, né, na criação da Critical Information Literacy. E a gente aqui, então, está construindo essas bases com cara brasileira e pensando, né, nesse fomento da praxis, né, do uso da informação, da apresentação da informação, junto às questões
de gênero, né? Que, nesse caso, a gente acha que precisa ter um foco maior do que simplesmente estar alocado em todas as questões críticas. E aí, pensando, então, nessa ótica, né, e na implementação dessas ações brasileiras que precisam ser feitas, tem essa questão da advocation. Ih, eu estou falando em inglês da hora, errado. Advocacy Coalition Framework. Aí a parte da Carla, por isso que eu estou me enrolando nesse hoje. E como isso se trabalha nas políticas públicas e nos atores políticos. Aí a Carlinha podia falar agora um pouquinho dessa parte. Então, a questão da colisão, advocacia de colisão, né? Nós chegamos à conclusão assim, por questões teóricas, que essa advocacia de colisão poderia nos ajudar muito a fomentar a competência crítica e informação. Então, nós estabelecemos uma questão de pesquisa, que nesse enquadramento, a pesquisa pretende, a partir dos fundamentos da CCI e da advocacia de colisão, responder à seguinte questão: quais são as principais colisões de defesa no Brasil que visam dirimir as vulnerabilidades das mulheres e estimular o desenvolvimento da equidade de gênero? Deixa eu falar um pouquinho dessa advocacia de colisão. São grupos que se reúnem para ajudar em alguma política pública, ou já estabelecida, ou em formação. Isso que é uma advocacia de colisão. Pode passar. Então, para fins responsivos, o objetivo geral do estudo é verificar a existência de grupos políticos brasileiros organizados que visem o aprimoramento e ampliação do acesso à informação para o desenvolvimento e a proteção das mulheres, consonantes com a CCI e o conhecimento sobre seus direitos. Pode passar. Então, qual foi a justificativa que nós demos para esse nosso trabalho? É a necessidade de se conhecer grupos estratégicos que divulguem ações em prol das mulheres a partir dessa advocacia de colisão e que fomente a CCI no Brasil. Pode passar. Então, esse foi o estabelecido no nosso marco teórico. Acho que você fala melhor disso, né? Então, essa relação, né, como eu falei, entre o pensamento crítico, a consciência crítica, né, que considera essas questões que atravessam o indivíduo, a informação e os saberes, né, também por questões históricas, sociais, de poder, políticas, econômicas e culturais, é um foco da CCI. Né? Ela está sempre colocando essas questões, ela está sempre defendendo que a informação está sujeita a essas questões, e isso precisa ser considerado sempre em qualquer informação, até para a gente poder distinguir as informações necessárias, as informações verdadeiras, etc. Né? E quando a gente para pensar nessas questões, diante de uma informação ou diante da necessidade dessa informação, a gente consegue trabalhar a nossa emancipação, né? E essa consciência social e, portanto, também a sensação de onde a gente precisa se unir, daí a questão da coalizão, para conquistar aquilo que precisamos, né? Pelo qual estamos lutando. E aí vem essa coletividade e essa responsabilidade social que promove a cidadania e, consequentemente, a democracia. Então, no 13º Encontro Nacional de Pesquisa de Ciência da Informação, né, no ANCIB, eu, o Marcos Schneider e o Jobson Silva Júnior apresentamos a ideia dos 5 níveis da CCI. Depois, o Marcos aumenta para 7 níveis e o Bastos para 8. E, na minha tese, então, eu proponho uma mudança de níveis para dimensões, com a concordância do Marco, que é meu orientador, porque níveis dá a ideia de hierarquização e dimensões é uma coisa que pode ser mais horizontalizada. Né? E aí a gente entende que CCI, se por um lado é formação dessa consciência histórica, né, que atravessa o mundo e a informação, por outro, também é um esforço emancipatório de uma educação libertadora. Né? E aí vem as 10 dimensões.
Desculpa, gente. Então, a gente também não quer particionar isso em níveis, né, mas trabalhar isso de uma maneira horizontal, pensando nessas 10 dimensões que estão aí, e as 9 dimensões, a 9ª e a 10ª são as que eu proponho, e a 9 especificamente, que é o que a gente está trabalhando nesse artigo, nesse trabalho, é a de gênero, feminismo e sexualidade, sendo que, nesse específico, a gente focou mais na questão de gênero e feminismo, né? Por causa das próprias coalizões. E aí a gente pensou, né, nessa ligação entre essa 9ª dimensão, essa parte da 9ª dimensão, e essa junção, essa coalizão que advogam causas de mulheres, causas de gênero, né? E aí a Carlinha, então, agora vai falar de novo da coalizão. Vamos lá, Carlinha. Esse framework, só para dar uma noção para vocês, ele é um modelo que eu capturei da ciência política. E eu vi que esse modelo de colisão, a advocacia de colisão, ele pode ser muito bem utilizado na ciência da informação. Não é o primeiro trabalho que eu escrevo a respeito disso. Eu escrevi um trabalho sobre essa advocacia de colisão com o Marco também e a Juliana, que são também do nosso programa, do IBICT, mas isso para verificar outras colisões de pretos e pardos. E ela é uma teoria muito útil e para que a gente verifique a ajuda que pode dar em causas de grupos. Então, ela é um modelo, eu já expliquei, já falei um pouquinho, né? É um modelo de análise de políticas públicas que tinha por interesse entender como ocorriam as mudanças nas políticas públicas e como elas orientam a aprendizagem dos autores envolvidos no subsistema de políticas durante os processos de implementação. A estrutura de análise assegura que o desacordo entre as crenças centrais da política divide as organizações e os atores em colisões concorrentes. Pode passar. Então, ela é conhecida como colisão de defesa, e ela é composta de atores, foi essa teoria escrita por Sabatier e Jenkins Smith, e eles concluem que essa junção de pessoas na defesa de alguma ideia, alguma crença, ela é bastante útil. E o mais importante que eles concluem, que foi o que eu trouxe para a ciência da informação, num segundo momento agora, para analisar a competência crítica em informação, é o papel da informação técnica, essa informação que vai auxiliar nessa defesa dessa política pública, informação ou já formada, que possa esse grupo advogar por mudanças. Pode passar. Então, a gente adotou a seguinte metodologia, de cunho bibliográfico, exploratória, com interesse nas teorias da CCI e da advocacia de colisão, com abordagem qualitativa que busca as interseções entre teorias e praxis, com foco nas ações de advocacy, para a divulgação de informação sobre mulheres de acordo com a dimensão de gênero, feminismos e sexualidade, com desempenho do ativismo informacional. Pode passar. E aí você pode falar, Aninha. Eu dou um floreio depois. Então, faz esse levantamento, né, dessas coalizões. Preliminar, né? E aí a gente encontra 4 grupos que realizam a advocacia por essas causas de equidade de gênero, né, e feminismo e tal. E nessa análise prévia, a gente percebe que a politizar, que parece que é a que tem mais afinidade com a ideia da competência crítica em informação, né? A gente, inclusive, depois aumenta esse olhar para esses grupos, né? Buscando assim, mais refinadamente onde a gente poderia trabalhar a competência crítica em informação, né?
Então, por que a gente fala que a politizar se destaca? Porque a educação cívica e política inclusiva, né, é um dos valores que eles buscam. Então, eles estão buscando uma educação para a função cidadã, né, para a atuação cidadã, e eles também querem que a sociedade em geral conheça mais sobre a realidade das mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Então, se eles querem isso, eles estão fazendo informações de uma maneira palatável para que essa sociedade entenda essa situação. Olhando com mais rigor, né, a gente percebe em vários desses grupos que foram plotados uma brecha, digamos assim, para ser trabalhada a competência crítica em informação, e aí também a questão da importância de trabalhar a competência crítica em informação. Porque, por exemplo, se a gente pega uma outra colisão que está se preocupada, né, em trabalhar as questões de gênero, estimulando, por exemplo, aqui no caso do Grupo de Mulheres do Brasil, o protagonismo feminino, né, na política, né, e nas políticas brasileiras, como que ela vai fazer isso se as pessoas não são estimuladas a desenvolver o seu pensamento crítico, a sua consciência crítica, a sua emancipação, a sua participação cidadã, o seu entender no mundo como mulher, né? Então, daí a necessidade da gente pensar a questão da competência crítica em informação na dimensão de feminismos e gênero, né? Eu preciso ter o fomento a esse conhecimento para eu poder participar e compreender e aproveitar os estímulos, as informações e os debates em torno do que essas colisões pretendem apoiar, mudar, enfim, considerar politicamente. Então, nesse caso, essa demanda também da informação vem também da curiosidade, vem também desse estímulo do que a gente entende, né, como estímulo à CCI. E aí isso transforma, obviamente, também a própria demanda dessa pessoa por informação e as atitudes dela em relação ao mundo e ao desenvolvimento daquilo que a afeta no mundo. Então, as mulheres que são vitimadas pela opressão ou pelo acúmulo delas, né, pela interseccionalidade, através do aprimoramento da CCI, elas conhecem e reconhecem esse lugar no mundo e promovem, né, o fortalecimento das lutas através do empoderamento dos seus grupos. E aí, nesse caso, as colisões de defesa, né, participam ativamente com as informações técnicas relevantes, como a Carla falou. É importante que essas mulheres, em geral, e aí a gente está falando em geral mesmo, tenham acesso a essas informações, tenham acesso à possibilidade dessa luta. A maioria das mulheres e até dos brasileiros não tem nem ideia de que pode, por exemplo, propor uma lei, né? E esse tipo de competência voltado para essas questões que são das mulheres faz com que elas tenham mais consciência dessas propostas, né? Que fortalecem as medidas governamentais e políticas públicas, né? Só para concluir, Ana, que nosso tempo já acabou. Sim. Essa questão, essa teoria, ela pode ser muito bem empregada, essa teoria de colisão de defesa, para fazer análise desses grupos, aonde estão as informações técnicas disseminadas por esses grupos que podem ajudar essas mulheres a dirimir essas vulnerabilidades e ter conhecimento dos seus direitos. É isso, muito obrigada. Sem som. Professora Gisele. Perdão, obrigada. Agradeço, Ana e Carla, bela apresentação. E vamos na sequência anterior, porque o Daniel já está instalado, correto, Daniel? Sim, por enquanto estou bem. Se sumir, a eletricidade, mas estou ok. Ok. Então, na sequência, a Mariana Zattar,
né? E em seguida vocês, tudo bem? Perfeito, perfeito. Pode falar. Gisele, se ele quiser fazer para aproveitar, eu vou conseguir aqui. Eu achei que eu não fosse conseguir, mas se quiser antecipar, fica tranquilo. Aí eu fico em seguida. Como é que você prefere, Mariana? Quer ir Não, agora? pode ser. Não, o Daniel pode fazer, porque está instável, né? Eu vou conseguir daqui a pouco. Ok. Então, Mas tudo mesmo bem, da Mariana. Mariana, se prefere que eu faça agora, então Tanto não tem faz. problema. Tá bom. Isso. Vamos lá, Pode então. ser. Vamos lá. Helena Aragon e Daniel Martinez, né? E aí, vamos falar sobre a aplicação da revisão da classe 2, Religião de la CDU, las bibliotecas espanholas. É isso? Isso. Vou apresentar, não sei quantas pessoas tem. Tem pessoas que falam espanhol ou vocês preferem que eu apresente em português, mesmo os slides estão em espanhol? Posso tentar fazer isso, não? Para mim não tem problema. Meu portunhol, não é meu português, não é perfeito, mas como eu vejo que tem alguém, Perfeito. quase todo mundo fala português, certo? Não, eu vou fazer isso. E se tivesse alguém pode ler os slides, não teria problema. Então, nossa apresentação trata sobre a revisão da classe 2 de religião da CDU nas bibliotecas espanholas. Então, queríamos ver quais são essas características das classificações das bibliotecas após a última revisão em espanhol. Então, o contexto da pesquisa são esse caráter das classificações, as classificações bibliográficas que são refletem os valores da sociedade onde foram criadas, e a religião é uma dessas temáticas mais sensíveis historicamente. As classificações provenientes do século XIX, o 20, como são a CDD e a CDU, refletiram uma situação religiosa que talvez no dia de hoje seja considerada inaceitável. Por isso, ao longo dos anos, estes sistemas têm investido muitos esforços na revisão dessa classe da religião. Vemos, por exemplo, um trabalho que foi publicado conjuntamente pelas que eram as editoras, se chama Kilwin e Joan Michel, que foram as editoras da CDU, da CDD, que era intitulado O Novo Ecumenismo. Perdão. No caso do espanhol, nós poderíamos ter acesso à versão online da CDU paga, mas muitas bibliotecas continuam trabalhando com a última edição impressa da CDU, que no caso do espanhol data do ano 2016, traduzida por Rosa Sansegundo. E nessa revisão sí que foram arrumadas algumas questões, foram modificadas classes, subdivisões, foram mudados alguns números, foram reutilizados alguns números, corrigidos algumas terminologias, etc. Então, o problema de pesquisa consiste em que se nós temos algumas religiões que não estão bem representadas no sistema, isso, ao mesmo tempo, na hora como fossem, talvez, inclusive, versões anteriores do sistema, na hora de juntar isso e classificar esses documentos no catálogo, isso também vai afetar negativamente essa recuperação e acesso à informação. Nosso problema está baseado também em uma colocação de Wanda Brockton e Lomas. Nossos objetivos são comprovar o processo de reclassificação do acervo da coleção da biblioteca já classificada e a aplicação da revisão na coleção por classificar após a publicação da última versão revisada da CDU nas bibliotecas espanholas. Outro objetivo seria examinar as implicações dessa ausência ou presença da aplicação desta revisão em relação ao que seria o acesso e recuperação da informação. Como nós trabalhamos, o que foi o universo os materiais de nossa pesquisa, foi o que seriam a coleção de monografias da bibliografia espanhola
da Biblioteca Nacional, e da Rede de Bibliotecas Universitárias Espanholas, Rebium. E nós focamos nesse número, nessa anotação 080 do MARC, das diferentes monografias catalogadas, que onde é refletida a CDU e, portanto, isso se reflete também nessa colocação física da classificação, desculpa, a colocação física dos documentos nas bibliotecas. Também nós focamos a limitação do estudo, o recorte cronológico, data entre os anos 2007 e 2018, também apenas para a classe 2 de religião, e selecionando da coleção da bibliografia espanhola, porque também é uma coleção que recolhe todo o que foi publicado por meio de um mecanismo na Espanha denominado depósito legal, que inclui todas as publicações que são feitas na Espanha, precisam ser inseridas nesta bibliografia. Então, nosso objetivo era dar uma visão bem ampla e completa dessas publicações. Também, como complemento, também trabalhamos com as bibliotecas universitárias de Rebium, que possam também, não é apenas a produção espanhola, mas também outras monografias, que inclusive de outros países, que sejam utilizadas e colocadas nas prateleiras das universidades, das bibliotecas universitárias. Então, também nós fizemos uma busca avançada por matéria, por o que seria os campos 600, 610, 611, 630, 650 e 651 da CDU, e também analisando para saber quais são esses documentos sobre religião, e depois, a seguir, analisando a etiqueta, o que seria a etiqueta MARC da 080 também da CDU. Também nós focamos, depois, como os resultados com os documentos obtidos, nos focamos no budismo, porque num estudo anterior nós já identificamos que é uma matéria que foi mudada em uma ontologia, ontogenia da classe de religião. Nós identificamos que o budismo é uma das temáticas que mudaram estruturalmente nas últimas versões da CDU em espanhol. Então, passando da classe do número 294.3 da CDU ao número 24. Então, era interessante ver como essa mudança tinha sido refletida nos catálogos e nas classificações das bibliotecas. Também tem alguns outros filtros e restrições do estudo que estão aqui colocados. Sobre os resultados, nós recuperamos quase 700.000 registros, 700.000 monografias que tinham sido classificadas, das quais 28.648 correspondiam com uma classe de religião. Sobre a distribuição, vemos aqui, na distribuição da religião, vemos uma diferenciação entre o que foi catalogado ao mesmo tempo refletindo essa classificação antes e depois do 2012. Como vemos aqui, as agrupações antes de 2012 se referem até 2012, anterior a 2012, se referem à CDU de 2001. Então, vemos, estas são as classificações sobre religião. E depois, vemos aqui os números também que utilizaram, depois de 2012, essas versões da CDU revisadas, 2004 ou posteriores. Lembrando que vemos aqui um pouquinho que
o que seria essas datas da revisão. E o que consideramos na dispersão nas edições revisadas. Então, seguindo essas mudanças estruturais, foram comprovadas as seguintes situações. A mesma notação pode ser sido utilizada para distintos conceitos. Aqui vemos uma obra que está classificada, ainda classificada, utilizando a CDU do 2001, a versão do 2001. Então, está no número 242, mas trata sobre meditações, escritos contemplativos e trata em gran medida sobre, inclusive, o cristianismo. Enquanto na versão posterior, temos no mesmo número livros sobre budismo Mahayana, o novo número. Temos também que temos uma reutilização do número com um novo conceito, desaparecendo ou apagando o conceito anterior. Então, vemos aqui em 299, religiões dos semitas, vemos que anterior na CDU do 2001, em nas CDUs posteriores, 299.2 se refere a ateísmo. E esse conceito desaparece. Então, já não inclui. Também isso seria um problema, porque estamos agrupando, ou inclusive estamos confundindo os usuários com esses números. Também tem casos sobre eliminação da anotação do conceito. Por exemplo, o número 2991, as religiões indo-europeias, também sumiu, desapareceu entre uma edição e a outra. E por isso, vemos que esse registro também desaparece a partir da data dessa nova revisão, de 2012, onde nós temos esse corte. Também temos novas notações, novos conceitos. Então, vemos que o islamismo, foi expandido e foram criadas novas subdivisões. Então, vemos aqui como temos diversas subdivisões que fossem ampliadas com números que foram classificados posteriormente. Também temos casos do mesmo título, o mesmo livro, a mesma monografia, com diferentes números, com diferentes classes, em função da versão da CDU que foi utilizada na classificação. Então, vemos aqui, quando foi na bibliografia espanhola do 2009, que tem, usando a CDU desatualizada, tem notação 297, e vemos a mesma monografia, utilizando uma CDU revisada, como também fica dispersa e fica em outro número. Poderíamos ter o problema de que o mesmo usuário já não poderia achar o mesmo livro em diferentes prateleiras. Não seria o caso de uma universidade, mas prateleiras virtuais utilizando estes sistemas. Então, como considerações finais, e para não estender, também nós fizemos um recorte dos resultados apresentados, para nos ajustar ao tempo da apresentação. Podemos falar que se nós acessamos a essas prateleiras virtuais dos catálogos das bibliotecas de Revium, das bibliotecas universitárias, nós podemos comprovar que a classificação de um documento nesse processo de catalogação, analisando a etiqueta 80 do MARC, obedece na edição que é vigente da CDU nesse momento, no momento dessa classificação. Não tem sido sempre reclassificado. No entanto, o que seria essa colocação física, o que seria a assinatura topográfica, para isso foi preferido manter a edição desatualizada para preservar a integridade da coleção nas bibliotecas universitárias. E também, posteriormente, se ha optado por expandir ou abreviar ou por reduzir
anotação dessas assinaturas, mas mantendo essa versão da CDU 2001 nas prateleiras. Nas bibliotecas que decidiram manter que optaram pelas assinaturas gerais como anotação 2, de religião geral, vemos que os diferentes documentos estão dispersos nas prateleiras. Vemos também aqui, às vezes, alguns exemplos. E também as bibliotecas algumas bibliotecas que decidiram usar o número occurrence para sua colocação, não utilizando nenhum esquema, nenhum sistema de classificação. Então, essas bibliotecas misturarão matérias, misturarão tópicos, misturarão livros sobre religião e outras religiões. Também vemos que o nível de especificidade também varia, então vemos que existe também uma acumulação também de livros sobre religião na classe 2.9. E, finalmente, também para não nos expandir, podemos concluir que, devido a que o processo de reclassificação e integridade não sigue, muitas vezes foi decidido manter as classificações da edição do 2001, continuamos com esses sesgos, continuamos com esse bias que tinha o sistema antes da última revisão, que também privilegia a religião, o cristianismo, e também a agrupação de outras religiões em um único número, que são muito divergentes, também misturando e confundindo aos usuários na recuperação. Isso implica também uma perda de relação conceitual e estrutural, como também as dificuldades e problemas na recuperação dos documentos. Obrigado. E peço desculpas também pelos nervos e ultrapassei o tempo, desculpa também, Juliana, não tinha visto a mensagem. Obrigada, Daniel, obrigada, viu, Helena? Obrigada aí pela participação de vocês, né? Agradeço imensamente. E agora vamos, então, para o terceiro grupo, né? As práticas informacionais da comunidade discursiva sobre fibromialgia em grupos de discussão e apoio no Facebook. Darcilene Valente da Silva, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a Mariana Zapper, Universidade Federal do Rio de Janeiro também. Muito bem, sejam bem-vindas, Mariana e Darcilene. Vou compartilhar. Vocês têm 15 minutos. Bom, compartilhar aqui a tela inteira, fica mais fácil para mim. Já está aparecendo para vocês? Sim. Tá. Bom dia a todas, e Daniel. Eu quero dizer que é uma alegria estar aqui de manhã, numa segunda-feira, para a gente falar um pouco sobre práticas informacionais. E aí eu preciso primeiro apresentar como é que foi a estrutura, né, como é que foi o percurso desse trabalho. Esse trabalho ele é fruto de um trabalho de conclusão de curso, do curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidade de Informação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí a Darcilene, à época, ela fez eu estava terminando a graduação, concluindo a graduação, e aí ela fez, sob a minha orientação, esse trabalho sobre práticas informacionais e comunidades específicas que falam sobre fibromialgia. E o recorte que ela fez foi o Facebook. Bom, para o contexto, né, Darcilene não pôde participar hoje, ela eventualmente vai aparecer aqui. Ela está em trabalho, já está contratada, então que é muito bom, e aí dividimos essa missão. Eu sou professora do curso de Biblioteconomia, eu também não falei, né? E aí, assim, do contexto, né, do trabalho da pesquisa que ela fez, do trabalho que ela desenvolveu, nós vimos, né, a internet como uma fonte de informação central, quando falamos de diagnósticos, de possíveis diagnósticos de informação médica,
Vimos também que já tem pesquisas dizendo que 97% das pessoas recorrem ao Google, pensando, se comportando enquanto pacientes informados, olhando o Google como uma parte específica do processo de atendimento, de uma consulta médica. Então, a gente sente primeiro, e aí, para não colocar as pessoas como os outros sempre, nós precisamos entender que somos nós também. Quando a gente vai para esse olhar da prática informacional, a gente considera isso. Então, nós, quando temos algum tipo de situação médica em saúde, a gente tende a procurar o Google, um buscador que contempla diversos links, hiperlinks, para que tenhamos acesso a fontes de informação. Buscamos o Google e, a partir disso, nós já vamos às consultas com algum tipo de diagnóstico possível. Além disso, também a gente considera que a internet, que a web, tem sido considerada como principal fonte de informação para as pessoas tendem a pensar a internet e as mídias sociais, mais especificamente. Nós tivemos pesquisa da Fundação Mozilla, por exemplo, falando que mais de 50% dos brasileiros e de outros países também, isso aconteceu em outros países, consideram as mídias sociais, como o Facebook, por exemplo, como internet, como web, como locais de pesquisa. Então, consideramos isso tudo para pensar no contexto. Além disso, a Darcilene é uma pessoa que tem um diagnóstico de fibromialgia, e aí por isso também teve interesse na pesquisa, a gente considerou bastante importante. Entendemos que comunidade discursiva são as pessoas que compartilham o mesmo interesse temático, aí partimos do Yorland, e vimos que no Facebook, quando ela fez a pesquisa, tinham 109 grupos que tratavam sobre a temática, que as pessoas compartilhavam ali informação sobre o tema específico. Além disso, aí de novo conversando com a ideia de prática informacional, consideramos prática informacional a construção coletiva da informação, a partir de uma construção coletiva da informação. Então, são as ações informacionais, que também são ações sociais, que constroem, que participam da construção e que resultam na construção, na busca, análise, apropriação e compartilhamento de informações. E aí, né, do problema lá do TCC dela, central, era quais práticas informacionais da comunidade discursiva sobre fibromialgia em grupos de discussão e apoio no Facebook. Também isso é interessante considerar, assim, que os grupos estão em discussão e também que as pessoas se apoiam. Então, também tem o lado do afeto, que precisa ser considerado quando falamos de práticas informacionais. Lá no Facebook, quais desdobramentos eles incitam em seu cotidiano. Do objetivo da pesquisa que ela desenvolveu era identificar as práticas informacionais que as pessoas desenvolviam, conhecer a comunidade discursiva, verificar os tipos de informação que as pessoas compartilhavam. E aí, de novo, né, retomando o que eu já falei da justificativa, nós identificamos a ausência de trabalhos que relacionam prática informacional e o tema específico, né, fibromialgia, o que é esperado, porque quando nós falamos de prática informacional, nós temos todos os temas, basicamente, do mundo da vida, então tudo é possível, e os recortes também podem variar. Então, no caso dela, a gente partiu da lupa da prática informacional, vimos a comunidade sobre fibromialgia que estava no Facebook naquele momento. Darcilene compartilha do mesmo diagnóstico, e aí ela sentia muita necessidade de verificar assim, o que as pessoas estavam procurando ali, como elas procuravam informação e trocavam informação e construíam no dia a dia. Sobre o que eu falei sobre prática informacional, consideramos sempre a perspectiva social e cultural e histórica também, olhando o contexto mais especificamente, entendendo quem são as pessoas que participam e que essas pessoas formam comunidades. Da busca de informações na vida do cotidiano, nós partimos dos finlandeses, especificamente, né, do Savolen, falando sobre das buscas para além do mundo do trabalho, para além da vida no mundo do trabalho. Então, por exemplo, não partimos de primeira de um olhar para a pesquisa científica, nem nada disso. Então, são pessoas que potencialmente têm este diagnóstico ou que convivem com alguém e buscam informação para o seu dia a dia, para suas questões relacionadas à saúde, consumo, lazer e por aí vai. E aí eu falei tanto de fibromialgia, né? Vale aqui apresentar, né? Essa é uma doença crônica caracterizada por dores generalizadas no corpo,
e isso é definido pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Existe uma parte da comunidade médica que não considera como uma doença específica, como uma patologia específica, isso também precisa ser considerado. Então, são pessoas que, mesmo na comunidade médica, científica, relacionada à saúde, muitas vezes não são contempladas nas pesquisas. Então, isso de forma muito forte impacta e é impactado nas pesquisas que são desenvolvidas. Aí, do campo da pesquisa, ela fez um recorte pelo Facebook, viu os grupos que estavam em interação, né, as pessoas estavam em interação nos grupos, fez um questionário auto-aplicado e escolheu dos 109 grupos lá do começo que eu falei, ela selecionou 6 grupos específicos. E aí, ao final, ela trabalhou com 112 indivíduos, brasileiros e portugueses, né, se identificaram assim, e que participavam dos 6 grupos que ela selecionou. Do perfil dos respondentes, quando a gente fala de prática informacional, isso é bem importante. As pessoas eram portadoras ou não, assim, quem não era portador tinha alguém da família, algum amigo, alguém que tinha algum tipo de relação de afeto, e por isso as pessoas procuravam informações sobre o tema. Pessoas do gênero feminino, masculino, pangênero, de novo, de nacionalidade brasileira e portuguesa, e acima de 15 anos, que as pessoas se apresentavam, e a faixa etária média entre 37 e 47 anos. Das motivações, né? As pessoas procuravam encontrar informações que pudessem ajudar a si mesmo ou alguém que tivesse alguma relação de afeto, para encontrar um apoio coletivo, informacional, relacionado ao tema, né? Para que as pessoas não se sentissem sozinhas e pudessem ter mais informações e extrapolarem as limitações do campo da saúde, que em alguns momentos, em alguns recortes específicos, negligenciam esse olhar mais específico para a fibromialgia. Os membros com mais de 10 anos de diagnósticos seguem ativos, isso era bastante interessante, porque a gente tende a achar que as pessoas vão lá no começo, né, quando descobrem um diagnóstico, mas não, elas permanecem, elas ficam, elas querem trocar. Isso faz parte da vida delas, essa participação nos grupos. E aí, no olhar, né, mais específico, assim, quando ela fez essa avaliação, ela viu que as informações eram relacionadas às medicações, alimentação, diagnóstico, legislação, sexualidade, saúde física e mental, práticas integrativas complementares, e isso conversa também lá com as pesquisas do Savoline falando sobre o domínio ativo da vida. Então, de novo, assim, qualquer campo da vida, qualquer esfera da vida pode ser considerado quando eu faço um estudo de prática informacional, olhando as buscas que as pessoas fazem. Também vimos que os grupos, né, no Facebook contribuíram e vêm contribuindo, né, estão contribuindo ainda de forma positiva, para que as pessoas busquem informação e para que as pessoas se sintam validadas também. Então, como é uma doença, uma patologia que ela é muitas vezes invisível, como eu expliquei, assim, quando a pessoa está ali no grupo, ela se sente compreendida, ela se sente reconhecida como uma pessoa portadora da patologia específica. E aí, ora o Facebook aparecia como fonte de informação primária e ora aparecia como fonte de informação secundária. Eu trabalho lá aqui, né, no CBG, aqui na FRJ, com um olhar específico para a fonte de informação e para a competência em informação, e isso para a gente era bastante importante, assim, que as pessoas, em alguns momentos, viam essa dinâmica informacional no Facebook como fonte original e, ora, viam como uma fonte organizada para o acesso às informações que elas queriam desenvolver. Então, se uma pessoa entrava ali no grupo do Facebook e ela via o que estava lá registrado, ela considerava aquilo ali como uma fonte secundária, porque já estava organizado. Se ela participava das discussões, ela se via como parte da fonte, como uma pessoa que construía a fonte primária. Isso faz bastante diferença das definições que nós temos tradicionalmente no campo de estudos da informação, quando a gente fala de fonte de informação primária e secundária. Do compartilhamento de informação, a maioria dos membros da comunidade discursiva mantém uma postura ativa, então as pessoas participam. Os indivíduos são considerados fonte de informação para outros membros. Isso também é bastante interessante ressaltar, né, nessa pesquisa, nesse resultado que nós identificamos, porque não é o que está registrado, é na interação, de novo, que acontece a informação.
grande parte das informações compartilhadas pela comunidade discursiva está relacionada à temática interação e voltadas para o bem-estar emocional dos indivíduos. Então, também extrapolando, né, de novo, esse mundo do trabalho, das coisas objetivas, do que precisa ter resultado, e mais do que a pessoa sente, do que ela precisa, do que ela espera, enquanto indivíduo numa comunidade. Então, participando, sendo reconhecida a partir das interações que são estabelecidas. Também vimos que refletem, né, que a informação de vida está além da necessidade de sobrevivência e contribui também para a autorrealização e satisfação emocional dos indivíduos. A análise de verificação da informação. A comunidade discursiva tem a prática de analisar de forma crítica e de verificar as informações encontradas em grupos de discussões sobre a doença no Facebook, a verificação através de fontes tradicionais. Os portadores, né, as pessoas portadoras, são convencionalmente reconhecidas pelo senso comum da comunidade como fontes confiáveis, e também que as pessoas também consideram, né, que é importante considerar também que é também uma possibilidade de proliferação de desinformação, de informação falsa, seja intencional, com a intenção de causar prejuízo ou não, dentro dos grupos, uma vez que quando eu tenho a informação a partir de uma perspectiva de interação, eu posso ter pessoas que entram ali também, eventualmente, querem compartilhar informação falsa para causar algum tipo de prejuízo. Do impacto das informações no cotidiano. A grande maioria dos membros pertencentes à comunidade discursiva não toma decisões relacionadas ao tema, baseando-se exclusivamente em informações encontradas no Facebook, então serve para complementar as informações e as decisões que as pessoas vão tomar. Uma parcela dos participantes admitiu que suas decisões sofrem ou já sofreram alguma influência, então não determina, mas influencia, isso é interessante, isso foi interessante que nós percebemos também. Dos impactos positivos, a ideia é de motivar práticas informacionais para a saúde física e mental, uma mudança alimentar, a busca por um médico especialista. Então, as pessoas também trocam contatos, trocam também suas rotinas, seus planos de vida, né, seus projetos de vida. E dos impactos negativos também, o que pode ser identificado também é o risco, a automedicação, autodiagnóstico e também a interrupção do tratamento, porque se alguém porventura ele dispõe, né, uma informação, seja ela verdadeira ou falsa, aquilo ali pode direcionar uma outra pessoa a suspender o próprio tratamento. E aí, das considerações finais, né, foram identificadas as práticas informacionais da comunidade discursiva sobre fibromialgia em grupos de discussão e apoio no Facebook, e conhecidos os desdobramentos que estas práticas trazem ao cotidiano destes indivíduos. Através da análise e interpretação dos resultados, pode-se conhecer como a comunidade discursiva busca, constrói, avalia e compartilha informações da vida cotidiana relacionada ao tema. Também foi possível verificar os tipos de informação que sujeitos informacionais buscam e compartilham dentro dos grupos de discussão e apoio do Facebook. E aí, assim, para encerrar, né, esse estudo de prática informacional, assim como de práticas informacionais, assim como qualquer outro estudo de práticas informacionais, é um estudo que quer olhar as pessoas nas suas interações em determinado contexto. Então, eu não consigo reproduzir o mesmo estudo para diferentes grupos, ou esperar que, se eu pegasse outra comunidade específica do Facebook, que fosse ter exatamente o mesmo resultado. O que é bastante importante, porque a gente vê que a informação ela está viva, ela faz parte do mundo da vida, ela é construída pelas pessoas, e as pessoas impactam e são impactadas no seu dia a dia para e com as informações. Aqui são as referências principais que ela usou para a apresentação, e o meu e-mail é o e-mail da Darcilene, e deixo aqui meu agradecimento. Muito obrigada. Muito bom, Mariana. Obrigada, viu? Pela colaboração e por participação também, né? Agora vamos para o quarto trabalho, a informação como elemento de inclusão social em centros culturais. Bárbara Lipinski, da Universidade Estadual de Londrina, Luciana de Fátima Beckman Cavalcante, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, IBICT, do Rio de Janeiro. Vamos lá? Podem começar. Olá, bom dia. Dividir a tela aí, Lu, é você que vai apresentar? Não, quem vai apresentar me orientando, a Bárbara. Bárbara.
Olá, bom dia, conseguem me ouvir? Sim, sim, Bárbara, perfeito. Ok. Pode compartilhar a tua apresentação. Ok. Conseguem visualizar em tela cheia? Sim, sim. Ok. Ótimo, Bárbara, perfeito. Então, bom dia a todos, né? A todas também. Essa pesquisa, ela faz parte também da dissertação de mestrado, né? Cuja orientadora é a professora Luciane, e focando, então, os centros culturais, né? Infelizmente, a sociedade contemporânea, ela é marcada pela desigualdade social, e muitas pessoas acabam, então, estando em situações de vulnerabilidade social e sofrem, né, em meio aos sistemas políticos e econômicos. E a sociedade da informação, como conhecida, que deveria minimizar os impactos causados por eles, ela acabou agravando-os e excluindo essas pessoas socialmente. E essas pessoas, então, fazem parte das minorias sociais, né, que são consideradas rejeitadas quando um grupo majoritário acaba tendo poder sobre elas e excluindo-as, né, do acesso às questões básicas de saúde, como educação, trabalho, moradia, né, e seja por motivos quaisquer, como religião, poder aquisitivo, orientação sexual, entre outros. E o Barreto, então, ele nos vem trazer a informação como um elemento transformador da consciência a partir do momento em que o sujeito se apropria dela, né? Então, ela se transformando aí em conhecimento e podendo, então, contribuir para a mudança de pensamento e de atitude. E, a partir disso, melhorando a vida desse sujeito, que vai contribuir também para a melhoria da sociedade. E aí nós pensamos que essa sociedade da informação, que deveria informar mais do que informa, assim como a globalização, que deveria englobar mais do que engloba, nós pensamos como fazer da informação um instrumento de inclusão social para a transformação, né? De que maneira que as unidades de informação, especificamente os centros culturais, né, eles podem contribuir para isso. E daí nós tivemos, então, como objetivo geral, analisar os centros culturais como potencializadores ao desenvolvimento das pessoas para a inclusão social, caracterizando, então, os centros culturais por meio da literatura e compreendendo a importância do bibliotecário como mediador da informação e da cultura dentro desses centros de cultura, né? E nós justificamos o estudo porque os centros culturais, eles cresceram em quantidade nos últimos anos e os estudos não acompanharam esse crescimento. Então, os centros culturais, eles são discutidos em várias áreas, tanto na ciência da informação, como turismo e arquitetura. Entretanto, nós não encontramos nenhuma pesquisa acerca dessa temática aqui proposta, né, a informação como um elemento de inclusão social nessas instituições. A pesquisa ela foi de natureza básica, né, uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória, e envolveu principalmente a revisão bibliográfica, né, onde os autores que nós escolhemos foram as referências, né, nos temas abordados no estudo, que são a informação, a mediação da informação, a inclusão social e os centros culturais. Na primeira parte, então, nós entendemos a informação como um fenômeno social, justamente porque ela é o elemento base da sociedade e ela interfere na construção dos sujeitos, né? Dentro da CI, nós temos diversas definições, conceitos e autores, né? Nós, no trabalho escrito, destacamos ali o Lecoadic, o Capurro, o Buckland, entre outros, né? E nós entendemos, a partir do estudo desses autores, que a informação ela não é produzida sozinha, mas ela precisa ser comunicada para que seja efetivada, ou seja, ela é construída socialmente, né, por um grupo de indivíduos e não individualmente. E justamente, então, é originada a partir das vivências e percepções de mundo de cada sujeito, né, e construída a partir dessas relações sociais. E aqui nós destacamos uma citação do Medeiros e do Presser, que diz que a informação, ela submete-se e, por vezes, reforça as relações de poder e desigualdade na sociedade. E, por conseguinte, ela não está
disponível em igualdade para todos os sujeitos, né? E isso vai afetar a capacidade de tomar decisões e de agir no mundo, né? Inclusive em relação às desigualdades sociais, a questão do acesso aos direitos, bens. E por isso, então, nós consideramos importante analisar a informação em sua complexidade de relação com o meio, com o contexto de uma sociedade que ela é tão excludente, tão dividida, né? E uma vez que a informação ela pode, então, ser um fenômeno de inclusão, de exclusão, pode ser de poder, de controle, e nós entendemos também, a partir de Medeiros e Presser, né, que o fenômeno da inclusão, tanto quanto da exclusão, sociais, eles estão fundamentados na informação e no conhecimento, e eles foram acentuados ao decorrer do tempo com as transformações tecnológicas, né, a partir da década de 50. E aqui nós trouxemos uma definição do Sasaki em relação à inclusão social, né, que é um processo em que as pessoas se juntam, e tanto os excluídos quanto a sociedade, e eles buscam, né, em parceria, solucionar esses problemas, decidir soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para todos, né. Ou seja, a inclusão social ela nada mais é do que a ação de oportunizar a todas as pessoas o acesso aos aspectos comuns da vida humana, né. E acreditamos, então, que um dos caminhos para oportunizar esse acesso é por meio da informação. E aqui nós destacamos também outra citação do Medeiros e Presser, que diz que a informação é que contribui para a implementação de sistemas democráticos, que valorizam a participação de cada cidadão e que tem como objetivo maior um estado de pleno bem-estar social. Em se falando dos centros de cultura, né, dando a eles a ênfase como instrumentos de acesso à informação para a inclusão social, nós entendemos que eles são extremamente importantes, assim como as bibliotecas, os museus e outras unidades de informação tão conhecidas por nós, né, profissionais aí da informação, porque eles são instituições que trabalham com a preservação, com a disseminação da informação, né, tendo aí suas características, como com acervo e equipamentos permanentes, né, com salas de teatro, cinema, bibliotecas, enfim, toda uma estrutura bem caracterizada e diferente das bibliotecas e museus, mas eles promovem as ações culturais para os sujeitos, para a comunidade. E essas exposições, filmes, contação de histórias, enfim, todas elas têm o foco no acesso à informação, na discussão, na análise da informação. Então, nós entendemos também que essas instituições são importantes e podem sim ser instrumentos de acesso à informação para a inclusão social, né? Aqui nós destacamos uma citação de Neves, que diz que os centros culturais, né, são espaços que devem construir laços com a comunidade e com os acontecimentos locais, funcionando como um equipamento informacional que busca promover a sua integração. E destacamos aí na atuação desses centros, né, o profissional bibliotecário, né, que vai contribuir aí no tocante à mediação da informação e na mediação da cultura por meio das diversas atividades que o centro oferece. E o mediador da informação e da cultura, né, ele vai promover esse encontro da pessoa, do sujeito, né, com a informação. E destacamos aqui Gomes, que diz que a mediação da informação está posicionada na valorização do coletivo, dos interesses do coletivo, dos valores e princípios inclusivos e de justiça social. E nesse sentido, Milanese, ele corrobora destacando 3 verbos, né, que devem estar presentes nos centros culturais, onde informar é o primeiro deles. Ele utiliza, então, o informar, o discutir e o criar. E o informar, tendo aí toda a conexão com a nossa pesquisa, é o primeiro e o mais importante verbo que ele utiliza para caracterizar o centro de cultura, né? Onde ele diz que a informação é a matéria-prima de um centro cultural e está materializada nos seus bens culturais. E aí nós destacamos também que os centros de cultura, eles são aliados para a inclusão social, porque normalmente eles estão localizados em áreas centrais da cidade ou do bairro, ou seja, são locais mais acessíveis
para todos, né? Contribuindo, então, aí para a democratização do acesso à cultura e à informação. A maioria dos centros, eles possuem entrada gratuita, visto que eles são mantidos pelo Estado, né? E isso é uma forma dos sujeitos também se aproximarem da informação e das diversas formas artísticas de expressão cultural, né? E onde elas auxiliam os sujeitos a verem o mundo de uma forma diferente, né? Porque fazem com que ele se sinta parte do meio. E isso cria condições para o seu aprendizado, aumentando, então, a possibilidade de inserção dele na sociedade. E nos apoiamos em Silva também, que reforça a presença das instituições culturais que atuam, né, na intervenção das relações sociais, e o modo como elas são mantidas e geridas tem o poder de provocar e mobilizar as pessoas para uma reflexão das suas posições sociais. Bárbara, você tem 5 minutos. Obrigada. E aqui nós destacamos, então, também uma citação do Capurro e do Yorland, que eles dizem que o entendimento, ele é determinado pelo pré-entendimento do observador, ou seja, é muito importante que, para que haja a inclusão social, essa informação divulgada, veiculada pelos centros de cultura, elas estejam dentro do contexto social desses indivíduos, né, de uma maneira que ele possa interpretá-la e apropriar-se dela, né? E nós acreditamos, então, que esse acesso, essa apropriação do sujeito, né, bem como a democratização do conhecimento, eles vão oportunizar a humanização, a liberdade de direito e, por conseguinte, né, a inclusão social. Mas nós também destacamos que não é simplesmente a existência de um centro cultural que vai fazer com que os seus objetivos sejam alcançados, né? É necessário haver políticas e planejamentos específicos para lidar, né, com o entorno, a comunidade local para alcançá-la. E aí nós entendemos, então, que é muito importante para o profissional bibliotecário, né, entender esse usuário da informação a partir das conjunturas socioculturais em que ele está inserido, né, para então promover os serviços que possibilitem a ele um melhor acesso à informação, a fim de que ele seja o protagonista, né, da sua própria história. Como considerações finais, então, nós percebemos que os centros culturais, eles têm um potencial para promover a inclusão social, porque eles oportunizam, né, o acesso ao consumo de bens e serviços culturais. Principalmente aí na pessoa do bibliotecário, né, que vai contribuir com o encontro da informação, fazendo a mediação da informação e da cultura dentro do contexto em que ele está inserido. Nós entendemos, então, que a informação ela é de suma importância para a melhoria de vida do sujeito, né, ela contribui para o empoderamento dele, e nós acreditamos, então, que esses sujeitos que estão bem informados, que são detentores de conhecimento, eles podem ser protagonistas porque eles vão se posicionar criticamente frente à realidade em que eles vivem, né? E eles podem, então, contribuir para uma sociedade melhor e mais inclusiva. E como destaque também, nós colocamos e sugerimos, né, que sejam feitos mais estudos referentes aos centros culturais e à própria informação como um elemento de inclusão social, porque foram encontrados poucos na área da ciência da informação. E nós sabemos que a nossa área ela possui um cunho social muito forte, né, então acreditamos que deveriam ser feitos mais estudos nessa área. Aqui algumas referências utilizadas na apresentação e o meu muito obrigada. Muito bom, Bárbara, obrigada, Luciane, obrigada pela participação, né, e compartilhamento de tantas informações importantes aí. E iniciamos, então, o próximo trabalho, e o próximo trabalho, e o último, né? Vamos lá. Cultura informacional, aspectos relevantes no desenvolvimento da gestão escolar. Janaína Kelly de Jesus Nobre, da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Luciana Maia Voida, Universidade Estadual Paulista, também Unesp. E Ellen Valota Elias Borges, da Universidade Estadual Paulista, também Unesp. Ok? Podem iniciar.
Ok, acho que vocês me escutam bem, correto? Vou começar a compartilhar aqui a minha tela. Gisele, muito obrigada pela apresentação. Só fazendo uma correção, é Luana. É engraçado, né? Sempre trocam, né? Ou Luciana ou Maia vira Maria. Meu nome acaba sendo sempre modificado. E eu encontro assim. Luana. Imagina, Gisele. Imagina. Bem-vinda ao clube, Luana. Então. Luciana, bom Luciene, Luciene. Bom dia a todas, né? E a todos, né? Acredito que temos apenas um professor pesquisador aqui no grupo, né? Como é de costume na área, né? Predomina mais as mulheres. Nós desenvolvemos um trabalho que, na verdade, é um recorte, né? Da dissertação da Janaína. Ela tinha, né, na dissertação também uma proximidade com essa discussão sobre a cultura informacional, voltando-se para esse ambiente escolar, especificamente pensando no Centro Paula Souza, que é um mantenedor de diversas, né, dezenas de escolas técnicas, mas também de diversas faculdades tecnológicas no estado de São Paulo. Então, é um ambiente muito grande em termos de alcance de quantidade de alunado. Só nas FATECs a gente alcança mais de 90 mil alunos, então é um ambiente muito complexo. E a Janaína, ela faz parte do quadro docente do Centro Paula Souza, especificamente atuando junto às escolas técnicas. E ela, né, por sentir ali, nessa proximidade, diversos problemas, né, que envolvem justamente a questão da informação, ela acabou se interessando, né, por desenvolver uma dissertação dentro da área da ciência da informação. Então, ela tinha uma curiosidade em saber como é que ela poderia trabalhar melhor essas questões envolvendo a informação. Quem está dentro da área sabe que são, né, diversos temas que podem ser usados para observar problemas variados no entorno da informação. Então, na entrada dela, a gente conversou e especificou que ela trabalharia essas questões culturais. Por quê? A questão da escola técnica, né, ou da escola em geral, acaba sendo muito interessante, e a observação a partir do ponto de vista da cultura mais ainda, porque as escolas têm, obrigatoriamente, uma troca muito intensa de informação, considerando que ela necessariamente precisa se comunicar, né, recolher, coletar informação junto ao ambiente no qual ela está inserido. Então, não basta olhar para o seu funcionamento interno, cuja comunidade não é formada apenas pelos alunos. A gente tem os técnicos, né, os funcionários, os docentes, os gestores, e há uma estrutura hierárquica à qual ela está submetida também. Então, é um ambiente bastante complexo, e a gente sabe que uma das formas de que essa informação possa passar, né, possa permear, possa ultrapassar as barreiras, digamos, formais dessa escola, seria por uma cultura que poderia facilitar essa entrada e esse aproveitamento de informação. E mesmo a disponibilidade para que aqueles que participam desse ambiente possam conduzir, né, comportamentos e promover comportamentos que ajudem nessa coleta e nesse aproveitamento de informação. E a escola técnica, dentro do Centro Paula Souza, tem alguns agravantes, algumas peculiaridades. Ela não só tem todas essas trocas, como qualquer escola, mas ela também atende ensino médio e, em alguns cursos, apenas realmente né, se volta para a questão da formação técnica. E, além disso, o Centro Paula Souza, né, por ser uma instituição pública, ele, claro, preza pelos recursos públicos que são utilizados, né, que vêm da população via impostos, e ela acaba sendo, digamos, obrigada, né, a fazer com que esses recursos sejam, claro, utilizados da melhor forma. E, nesse sentido, ela segue uma política de fechamento de cursos quando não há demanda, né, suficiente. E aí eles aplicam cálculos, né, para isso, algumas fórmulas foram criadas para isso, acompanhando não só a demanda no vestibular, que eles chamam de vestibulinho, mas também eles colocam na conta a evasão, o número de formados, entre outros elementos.
e isso depois, ao final, constitui um número, né, que nos diz se há demanda ou não efetiva pelo curso oferecido pela ETEC. E aí, por que isso é um agravante? Isso torna a atuação docente e mesmo dos funcionários técnicos e dos gestores num ambiente muito mais dramático, porque eles precisam se preocupar com coisas que vão além daquela função tradicional, né, que eles precisam executar. E aí, tomando como exemplo os docentes, né, isso se torna uma preocupação extra, né, fora de sala de aula. Eles precisam, claro, conduzir conteúdos e todo o processo de aprendizagem da maneira mais correta, mas sempre se preocupando também dialogar com os alunos para mantê-los em sala de aula, mantê-los até o final do curso, né, aqueles que entram. E, além disso, ainda conseguir conquistar alunado, né, um alunado que não está na sala de aula, ou seja, um alunado que queira, né, prestar o vestibulinho. Então, é uma situação assim que eu digo que é bastante dramática, né, como eu falei, porque o professor, o funcionário, né, ele acaba sendo envolvido numa situação até de risco de fechamento de curso, então são preocupações que vão além. E pensando nisso, claro que a informação, né, que é produzida, que poderia ser produzida e poderia ser melhor utilizada, ela acaba sendo central nessa discussão, né? Então, qual que é o tamanho dessas escolas técnicas, né? A gente tem aí 223 escolas espalhadas no estado de São Paulo, né? Mantidas pelo Centro Paula Souza, vinculadas à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, então não é vinculada à Secretaria de Educação, já é uma diferença, inclusive, do Centro Paula Souza em relação a outras, né, instituições de ensino, incluindo as FATECs, que ficam também, como são mantidas pelo Centro Paula Souza, vinculadas à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, acaba tornando o ambiente educacional um pouco diferente, né? A gente fica submetido, né, nesse contexto a outros elementos. Então, o objetivo desse fragmento, né, desse recorte da dissertação da Janaína, foi relacionar a cultura informacional e o comportamento informacional de modo que eles possam contribuir, então, para a gestão escolar. Por quê? Se o drama está em tentar entender, interagir com esse ambiente, como é que a gente pode conduzir determinados elementos dessa cultura informacional para que a informação possa ser produzida dentro dessa instituição de maneira que ela possa ser aproveitada para que a gestão escolar conduza, né, ações voltando-se para melhorar esse processo de não só de ensino-aprendizagem, porque eles têm uma qualidade sempre muito fácil de ser identificada em ranqueamento escolar, inclusive, mas é mais mesmo no sentido de prevenir o fechamento de cursos, né, e conduzir, então, de maneira que os cursos possam ser sustentáveis, né, a longo prazo. E aí, para isso, né, a gente acabou observando de perto como é que a literatura da cultura organizacional, em primeiro lugar, define o que é cultura. Por quê? A questão de entender que esse ambiente educacional está em interação com um contexto maior, com variáveis, inclusive, incontroláveis, a gente pode citar algumas, como a própria variável econômica, tecnológica, a política, que tem efeito direto no Centro Paula Souza, né? Partindo disso e partindo do entendimento que a cultura organizacional é algo maior e dentro dela a gente localiza outros tipos de cultura, como a cultura informacional, a gente foi na literatura de cultura organizacional para poder entender como ela é definida. Então, ela é definida compreendendo-se que se trata ali de elementos que existem e são partilhados pelos sujeitos que atuam naquele contexto, que participam, né, como membros daquele contexto, e que acabam adotando determinados padrões a partir desses elementos, claro, que são considerados corretos na medida em que eles funcionaram com o passar do tempo. Então, se funcionou, é correto, mantemos como grupo. Então, tem que ser partilhado, né? E que, além disso, ela é responsável por facilitar essas trocas com o contexto externo, exterior, para além daquelas barreiras e aqueles limites, melhor dizendo, para fora desse contexto organizacional. Então, ela é responsável por facilitar as trocas. E ela, então, portanto, a noção de cultura em si dá origem a algumas terminologias, como a cultura organizacional e a cultura informacional,
que seria uma aplicação, seria um recorte dessa cultura organizacional, né, que a gente, dentro da área, deveria fazer com mais atenção, inclusive. Por que não cultura organizacional? Porque a cultura organizacional, ela cobre elementos para além da informação, então são elementos extras, né, que não se preocupam, né, com o desenvolvimento de comportamentos e percepções e modelos mentais, portanto, voltados à informação, tá? Então, ela é maior do que isso. E, como eu falei, ela tem que ser partilhada pelo grupo, senão não é considerada cultura. Luana, você tem 5 minutos. Ok, então os indivíduos participando desse contexto, né, institucionalizado, eles vão, claro, representar diferentes comportamentos que foram passados dentro desse contexto, né, escolar. Então, se é um professor, se é um aluno, se é um funcionário técnico, ele vai, na verdade, reproduzir comportamentos. Então, considerando esses aspectos, a gente precisa entender, né, e discutir o papel desses indivíduos como usuários e como produtores também, que vão partilhar dessa cultura e das informações que fazem parte desse fluxo de informação. E, nesse sentido, a gente vai ter que considerar também que as organizações educacionais estão sujeitas à influência e às mudanças desse contexto externo. E, por isso, a gente precisa também observar os processos culturais, como liderança, socialização, porque eles vão ajudar na orientação do comportamento dos indivíduos. Então, além disso, a escola, claro, ela não é um ambiente isolado, né, da comunidade, então essas trocas são necessárias e precisam ser reforçadas, né? Quais são os elementos, então, que compõem esse contexto? A gente tem diversos, alguns são mais palpáveis e outros podem ser usados como estratégias para conduzir o comportamento dos sujeitos. Então, a gente tem valores, crenças, mitos, tabus, histórias, a própria linguagem, entre outros elementos. Então, eles vão aparecer no comportamento dos sujeitos. Comportamento é só o reflexo da cultura? Não, a gente sabe a partir da antropologia. Mas, no que diz respeito ao comportamento organizacional, então, da mesma maneira que a gente olhou a questão da cultura organizacional, o comportamento organizacional é olhado aqui também de uma maneira mais ampla para nos ajudar a entender quais elementos poderiam nos ajudar a concretizar uma cultura que gere informação importante para a gestão escolar. Então, nesse sentido, a gente vai, né, observar junto à literatura, então a pesquisa se caracteriza como bibliográfica, né, por isso, elementos sobre a cultura organizacional, a cultura informacional, sobre o comportamento também, para que, a partir disso, a gente elabore, né, elementos aqui culturais e que nos ajudam, portanto, a concretizar esses comportamentos. Então, percebemos, a partir de algumas discussões, né, travadas pela literatura, que as histórias, a contação de histórias e as histórias bem-sucedidas seriam importantes no sentido de reforçar e de criar comportamentos para os novos entrantes a essa comunidade, no sentido de valorizar não só a história, mas quais aspectos informacionais são importantes para a organização. Além disso, os rituais são importantes, reforçadores para isso. Então, a gente notou também na literatura que esses rituais são necessários para conduzir também esses comportamentos. E que, além disso, os símbolos que a instituição utiliza precisam também, né, existir para que esses comportamentos tenham elementos simbólicos aos quais, né, observar e também para ajudar nesse modelo mental que a instituição demandaria, no sentido de trabalhar melhor a informação. E, por fim, uma linguagem que pudesse também facilitar a compreensão da história contada, ou da interpretação desses símbolos, ou mesmo desse repasse, né, de quais rituais são necessários a serem efetivados para que os comportamentos possam aparecer nessa comunidade escolar. Então, 1 minuto, ok. Então, nesse sentido, a gente conclui, né, trazendo o seguinte, que a gestão escolar, ela precisa desses comportamentos, né, porque eles vão permitir compartilhar, registrar, usar a informação
nos trâmites da cultura. Só que essa cultura, né, ela tem também como um elemento importante a questão da burocracia, o que, claro, leva a gente a procedimentos extremamente rotineiros, com limites dados, né, pelo próprio regimento e outros elementos legais que constituem esse contexto do Centro Paula Souza e das ETECs, principalmente aqui como foco, e que também, né, o quadro proposto, ele vai trazer que o comportamento aprendido dentro desse contexto escolar, ele vai precisar desses elementos, como história, rituais, símbolos e linguagem, para que essa influência, né, sobre o comportamento ela possa ser efetivada. E nós sugerimos como pesquisas futuras, né, até resumo como maneira central aqui, a condução de pesquisas que observem esse elemento mais burocrático, mas também observe os grupos de maneira isolada, né, que não foi algo que foi realizado pelo trabalho da Janaína lá na dissertação, e também não pudemos realizar aqui neste trabalho, mas é uma lacuna importante, né, essas duas, na verdade, que eu mencionei. Então, basicamente, é isso, né, e depois fico aberta, então, aos questionamentos, né, é isso. Luana, muito obrigada, excelente pesquisa, muito bacana, e fica aberto aí, né, para que vocês possam, então, fazer as perguntas respectivas aos trabalhos que foram apresentados, tá? Lembrando que todos os certificados serão emitidos após a sessão, né, e também vocês terão acesso à publicação do 13º EDICINC nos 4 próximas edições, se eu não me engano, a partir de dezembro, para que vocês tenham acesso à revista, tá? Aos periódicos, perdão. Então, eu gostaria de abrir aí as perguntas para quem queira tirar as dúvidas ou tem algum questionamento. Alguma pergunta? Alguma questão? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, acredito... Professora Gisele, desculpa. Eu só gostaria de fazer um acréscimo com relação à nossa apresentação. O que acontece? Pela limitação do espaço que nós tivemos no resumo expandido, nós só trouxemos algumas colisões de defesa, entendeu? Mas na oportunidade que nós tivemos de apresentar um artigo completo para a revista, aí nós fizemos uma análise mais abrangente de outras colisões de defesas que nós encontramos na rede, para trazer exatamente a advocacia de colisão e que fomenta a CCI. Entende? E também podemos expandir tanto a teoria da competência crítica em informação do 9º nível, né, que a Ana trouxe na tese dela, como também a teoria do Sabatier, porque eu só queria fazer esse adendo por causa da limitação de tempo na hora da apresentação. O que me fez estudar essa teoria, entendeu? A teoria do Sabatier e do Jenkins Smith. No nosso campo, na ciência da informação, né, a teoria do regime, trazido pela Bramah e pela Gonzalez de Gomes, ela vem da ciência política, né? E eu tive a oportunidade, dada por uma amiga minha que está fazendo ciência política na Unirio, eu fui aluna ouvinte. Então, eu falei assim, gente, se nosso campo traz alguma teoria da ciência política, eu vou assistir a aula porque eu vou ver, porque deve ter outras teorias que eu posso aproveitar nos meus estudos. E foi aí que nasceu esse estudo no Sabatier. E o Sabatier é um autor, mas muito consagrado, entendeu? Na ciência política. E aí a gente teve a oportunidade de expandir isso no nosso artigo, que a gente está na torcida para ver se vai ser aceito. É isso, professora, muito obrigada.
Parabéns a todos os participantes dessa manhã. Aprendi muito, já peguei alguns autores que eu possa vir a estudar no futuro, entendeu? Já estava aqui fazendo uma pesquisa e agradeço a sua mediação, a sua disponibilização. Muito obrigada. Obrigada, Carla, obrigada, viu, pelo adendo, obrigada a todos. Então, encerramos por aqui. Agradeço imensamente a todos os participantes, os excelentes trabalhos propostos e desejo a vocês sucesso nas próximas pesquisas, não é? Não para nunca. Um abraço a todos. Muito obrigada. Obrigada, Helena. Obrigada. Olá, Gisele. Deixa eu só... Agora parar a transmissão e a gravação, tá? Antes de sair.